Hello guys, welcome back. Today we will be learning about the use of gerunds and infinitives. Podemos começar corrigindo o que eu pedi para vocês fazerem como homework, page 160, exercise number 5. Esse exercício vocês tinham lá, at other times, they do it just for fun or because have nothing else to do. Qual seria a alternativa correta? Mark the option that substitutes the underlined sentence correctly. Qual é a alternativa que substituía have nothing else to do? A alternativa correta é a letra C. Don't have anything else to do. O exercise number 6, vocês tinham lá, there are a few ways to prevent cyberbullying. The correct answer, there are some ways to prevent cyberbullying. Então, uma alternativa correta para isso seria a letra A, ok? Bom, vamos ver então o uso de gerúndios. What are them? Gerunds are verbs with ing added to the end of their base form. Gerúndios, então, são aqueles verbos que têm ing adicionado ao final da sua forma base. There are some examples from the text of page 153. Lá na página 153, vocês tinham um texto do qual eu tirei esses exemplos. Ó. Fishing, skating, neste caso, finishing, skating, adjusting, describing, cutting, showing, being, moving and doing. Quando é que nós usamos? Tem algumas situações que nós usamos gerúndios. A primeira delas, as the subject of a sentence, como sujeito de uma frase. Por exemplo, traveling is fun, eating salad is healthy. Se eu começo a minha frase com o verbo, sendo ele o sujeito da frase, eu vou usar esse verbo com ing no final, ou seja, com gerúndio. Eu posso começar uma frase com infinitivo? Posso. Quando eu estiver dando instruções. Por exemplo, to be a good student, you need to study more. Para ser um bom estudante, você tem que estudar mais. Então, seguindo. O segundo caso é quando nós temos aqui as the object of some verbs. Quando eu tenho o verbo como objeto vindo após um outro verbo. Tem uma lista aqui, ó. Admit, avoid, can't help, consider, deny, dislike, enjoy, feel like, finish, give up, keep, mind, que seria se importar, miss, sentir falta, postpone, adiar, practice, quit, desistir, regret, se arrepender e sugerir. Alguns exemplos, ó. I admitted making a mistake. Admiti que cometi um erro. I've considered going to the party. Eu considerei ir à festa. We enjoyed swimming in the morning. They finished doing the homework. He says he will quit smoking. Ele diz que ele vai parar de fumar. Um outro uso é depois de preposições. Vocês já trabalharam com preposições na vida, então vocês conseguem identificá-las. Temos aqui alguns exemplos de preposições. About, against, at, by, for, in, instead of, on, to, with and without. Alguns exemplos, então, desta situação. Are you excited about going on holiday next week? I'm sorry for shouting at you yesterday. She is afraid of speaking in public. She insisted on seeing her lawyer. The organization is dedicated to ending poverty, a acabar com a pobreza. Jessie was disappointed with coming in third place. Ela estava desapontada em chegar em terceiro lugar. Já os gerúndios. Usamos
Usamos depois do verbo go em alguns idiomas. Go camping, go dancing, go fishing, go hiking, go shopping, go sightseeing, go skating, go swimming, go window shopping. Então, essas atividades que normalmente, a maioria delas nós fazemos sozinhos, usamos go e aí o verbo terminando com ing. Mas cuidado, algumas expressões, se existe uma preposição e não tem nada, e essa preposição, existe a preposição to e ele não tem nada a ver com um verbo no infinitivo. Por exemplo, sendo assim, só pode ser seguido por gerúndio. Quais são essas expressões que eu tenho to e ele não tem nada a ver com o infinitivo? Um exemplo aqui, I am looking forward to meeting you. He's not accustomed to getting up early. They are used to going to school on foot. Já infinitivo, que são eles? Verbos na forma base e são precedidos pela preposição ou são precedidos por to. Alguns verbos que são seguidos por infinitivos. Agree, decide, offer, pretend, appear, hope, plan e refuse. Exemplos. Nina agreed to help me. My mother appears to be very tired. They've decided to leave tomorrow. Alex hopes to arrive tonight. They offered to take me to the airport. I pretended to be interested. Verbos seguidos por objetos no infinitivo. Advise, convince, force, remind, allow, que é permitir, encourage, invite e warn. The doctor advised him to rest. Aqui o verbo advised, aqui him, o objeto, o verbo no infinitivo. Mais alguns exemplos. Dad allowed me to use his car tonight. I didn't convince her to accept the invitation. The teacher will encourage Pete to try again. The police can force Sarah to tell the truth. They always warn us to drive carefully. Harry invited the Smiths to come to his party. Mom reminded me to unplug the iron. The iron, nesse caso, é o ferro de passar roupas. Cuidado! Ask, expect, need, want and would like can be followed by objects or no, or not. Esses verbos aqui, então, podem ser ou não seguidos por um objeto. Exemplo, I expect to pass the exam. I expect James to pass the exam. Duas situações aqui, uma com objeto, outra sem objeto. Make, have and let are followed only by the base form of the verb. Esses verbos aqui são seguidos apenas pela forma base do verbo. Por exemplo, my mom made me do all the homework. Dad let me go to the concert. Depois de made e make e depois de let não vai to entre esse verbo e o próximo. Verbos que podem ser seguidos por infinitivo ou por gerúndio. Begin, continue, like, prefer, can stand, hate, love and start. Por exemplo, it started to rain ou it started raining. O sentido não muda entre uma frase e outra. Os verbos forget, remember and stop are also possible. Então, eles podem ser usados tanto com gerúndios quanto infinitivos, mas o significado é diferente. Exemplo, she forgot cleaning the house. She forgot to clean the house. Na primeira frase, ela limpou a casa, mas esqueceu que tinha feito isso. Na segunda frase, ela tinha a intenção de limpar a casa, mas esqueceu de fazer isso. Ok? Os verbos forget, remember and stop. Mais alguns exemplos. Matt stopped dancing. Matt stopped to dance. Na primeira frase, o Matt não dança mais. Na segunda frase, o Matt estava fazendo alguma coisa, aí ele parou para começar a dançar.
Ok? Para nós praticarmos o que vocês acabaram de ver, vocês têm aqui, nesse trecho aqui, according to this tract, what is the alternative that contains the right explanation about the gerund in bold type? Tá aqui destacado, vocês vão me dizer aqui qual é a alternativa que melhor completa, o que melhor justifica o uso de gerúndio nesse trecho aqui. Pausem o vídeo, leiam a frase e escolham qual é a alternativa correta. A, B, C ou D. We are going to check in a moment. Bom, qual é a alternativa que justifica o uso de gerúndio nesta frase? Direct object of the sentence, the progressive form of the verb, the indirect object of the verb, or the subject of a sentence. Estou começando a frase pelo verbo, então ele é o sujeito da minha frase. A alternativa correta, então, é a letra D. Para vocês praticarem essa estrutura, então, I want you to do as homework, page 157, exercise number 4. Do it for next class. We will start it by checking it all together. Once again, thanks for watching the video. I will see you in the next class. Bye bye.